Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar continuidade ao último assunto que a gente vinha trabalhando, então essa é a parte 2. Já vimos a parte 1. Então, esse assunto que a gente está trabalhando, que é sobre o Iluminismo. Antes de iniciar o vídeo propriamente dito, gostaria de pedir mais uma vez, por gentileza, para quem não for inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Pois bem, pessoal, na última aula começamos a compreender o surgimento do movimento iluminista. Então, compreendemos o, 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 o surgimento, a ideologia do iluminismo. Vimos que foi um movimento que surgiu na França no século XVII, no iníciozinho do século XVII, onde filósofos e economistas se juntaram para formular ideias, para formular ideais relacionados à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas e principalmente relacionado ao absolutismo religioso, ao absolutismo da monarquia e uma quebra de paradigma total com tudo aquilo que foi a Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas. Então, o Iluminismo foi um movimento para lançar, entre aspas, luzes à sociedade, para mostrar à sociedade que o povo tem o poder, que o povo consegue fazer qualquer tipo de revolução. Basta se unir e colocar em prática. E essa revolução vai de fato acontecer na França pouco depois, em 1789, com a Revolução Francesa. Então, as pessoas vão se revoltar e de fato vão fazer uma revolução e vão matar o rei Luís XVI. Então, a partir do movimento iluminista, as pessoas começaram a perceber que elas tinham poder, que não existem deuses na Terra e que elas são as donas dos seus próprios caminhos, dos seus próprios destinos e vão desapegar um pouco desse pensamento religioso imposto pela Igreja Católica. Então, durante toda a Idade Média, as pessoas tinham muito medo de morrer, até mesmo porque a morte era mais cotidiana, a morte era mais frequente, e a igreja se aproveitava disso para vender indulgências, inclusive para vender pedaços do céu aos fiéis. E aí, os filósofos vão debater essas questões, vão formular suas ideias sobre economia, sobre política, sobre religião, e isso vai, de certa forma, abrir a cabeça das pessoas com relação a tudo isso que acontecia na sociedade, tanto francesa como da Europa no geral, e posteriormente por todo o mundo. Então, aqui na imagem, nós vemos John Locke e Voltaire. Então, quem foi Voltaire? Hoje nós vamos compreender um pouco sobre o pensamento e a formulação das ideias de cada autor iluminista, de cada filósofo, de cada economista iluminista. O Voltaire, ele vai viver de 1694 a 1778. Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. Então, o Voltaire ele vai principalmente criticar a venda de indulgências pela Igreja Católica. Vai criticar, de certa forma, toda a venda de indulgência. Foi o mais destacado filósofo iluminista. Durante sua estada na Inglaterra, publicou cartas filosóficas, elogiava as liberdades inglesas, atacava o absolutismo e a intolerância. Notabilizou-se por combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso e por defender a razão, a tolerância e a monarquia constitucional. A escrita e os livros eram suas principais armas contra a ignorância. Escreveu cartas inglesas e tratados sobre a tolerância. Seus discípulos se espalharam pela Europa, divulgando suas ideias. Voltaire, ao longo da sua vida, celebrizou-se por suas contundentes críticas às tradições e à religião. Então, como eu falei a vocês, o Voltaire ele vai principalmente se destacar por criticar a venda de indulgências, ou seja, pela venda da igreja
de indulgências, que é o quê? Vender a salvação para as pessoas. Então as pessoas davam dinheiro, davam suas terras em troca de salvação. E aí o Voltaire ele vai simplesmente combater esse tipo de fanatismo, vai combater essa venda de indulgências e vai criticar de forma veemente tudo isso. Aqui na imagem conseguimos ver o Denis Diderot e o Rousseau. Primeiro vamos compreender um pouco sobre o Denis Diderot. Foi responsável pela organização da Grande Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1752, que tinha as novas ideias. O governo condenou a obra, proibindo sua divulgação em duas oportunidades. Diderot foi auxiliado por um matemático, D'Alembert, tendo como colaboradores a maior parte dos novos pensadores e escritores. A enciclopédia é como se fosse um grande diário onde contém todas as ideias dos iluministas. O Rousseau, Montesquieu, o próprio Diderot, o Voltaire. Então, todos os filósofos iluministas têm as suas obras lançadas na enciclopédia. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Ele defendia a ideia de um Estado democrático que garanta igualdade para todos. Foi um democrata convicto. Suas ideias foram expostas no Tratado de Educação e principalmente no Contrato Social, sua obra máxima. Rousseau uniu-se aos enciclopedistas, procurou analisar as razões das desigualdades sociais. Para ele, o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe, gerando desigualdade social, escravidão e tirania. Suas ideias foram seguidas por Maximilien de Robespierre e outros líderes da Revolução Francesa. Então, qual era a principal ideia de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau? Era justamente a seguinte: a sociedade corrompe todo o ser humano. Então, para ele, todo ser humano nasce bom. Então, o que molda a pessoa? A pessoa é moldada pelo meio. Então, o meio faz o homem. Se você coloca uma criança no meio de pessoas ruins, ela vai ser ruim. Se você coloca uma criança no meio de pessoas boas, ela será boa. E, de certa forma, o Rousseau vai dizer que a sociedade corrompe as pessoas. E aí vai surgir a escravidão, vai surgir a tirania, vai surgir a fome, a desigualdade. Então essa é a principal crítica do Jean-Jacques Rousseau. Além de tudo isso, ele vai dizer que nós vivemos num contrato social, que nós vivemos num constante contrato invisível entre quem está no poder e nós. Então, nós colocamos as pessoas no poder, os políticos, dentro de um contrato social. O Montesquieu, 1689-1755. Montesquieu defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Em 1721, publicou cartas persas, nas quais satirizava os costumes e as instituições. Então, Montesquieu foi um dos mais importantes filósofos iluministas. Por quê? Porque a maioria dos países hoje em dia segue a ideia dele. A maioria dos países hoje em dia segue esse sistema proposto por Montesquieu. Então, o Brasil também segue esse sistema do Montesquieu, que é o quê? A divisão dos poderes. Por que ele propunha dividir o poder? Porque um poder regulamenta o outro. Então, o Brasil é uma república democrática de direito. E aí nós temos o legislativo no Brasil, nós temos o executivo e o judiciário. Quem é o executivo? A nível municipal, o executivo é o prefeito, o legislativo são os vereadores e o judiciário é o fórum. A nível estadual, o executivo é o governador, o legislativo é as câmaras estaduais, os deputados estaduais e o judiciário são os TRFs e são outros tribunais
jurídicos. E a nível federal, o executivo é o presidente, o legislativo é a Câmara e o Senado Federal, e o judiciário é o STF e outros órgãos jurídicos federais. Então, a maioria dos países vão seguir essa divisão de poder, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E isso vai fazer com que boa parte dos países vivam numa democracia. Todo país que é democrático, basicamente, ele tem essa divisão dos poderes. Então perceba que foi criado em 1721. Foi criado há 800, 900, 2000, há 300 anos atrás. Foi criado há 300 anos atrás, mas de certa forma, ainda hoje vigora. Então, eu particularmente, como professor, eu acho que a ideia, a formulação dessas ideias de Montesquieu é uma das mais importantes, junto com a do Voltaire. Então, Voltaire com a crítica religiosa e o Montesquieu com essa formulação da política, com essa divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Então, isso vai organizar toda a sociedade. Em 1748, Montesquieu publicou sua grande obra, O Espírito das Leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Dava grande destaque à monarquia inglesa, preconizava a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, única forma capaz de garantir a liberdade da população. Aí vocês conseguem ver a imagem, a pintura de Montesquieu. Ele foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII. Passou em revistas as diferentes formas do governo em sua obra O Espírito das Leis. Principais filósofos iluministas: David Hume, 1711-1776, foi um importante historiador e filósofo iluminista escocês, refutou o princípio da causalidade e defendeu o livre-arbítrio e o ceticismo radical. Adam Smith, 1723-1790, foi um economista e filósofo inglês, grande defensor do liberalismo econômico, da liberdade econômica. Eu diria que Adam Smith é o pai do capitalismo moderno. Immanuel Kant, 1724-1804, importante filósofo alemão, desenvolveu seus pensamentos nas áreas da epistemologia, ética e metafísica. Benjamin Constant, 1767-1830, escritor, filósofo e político francês de origem suíça, defendeu principalmente ideal de liberdade individual. A enciclopédia. Coordenada por D'Alembert e Diderot, a enciclopédia foi elaborada em 1751 e 1780. Com base nos ideais iluministas, filósofos pretendiam, através do saber, criar o cidadão esclarecido, o ser humano esclarecido, a sociedade esclarecida. Empreendeu uma crítica das concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa. Economistas liberais. Os pensadores do século XVIII pregavam o fim da intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos e na vida pública. Promoveram a crítica ao mercantilismo, propondo o fim da intervenção do Estado na economia. Principalmente, quem fez isso foi o Adam Smith. Então, a economia era voltada nas mãos do rei, que era chamado mercantilismo. E aí o Adam Smith vai propor a liberdade econômica. A liberdade econômica vai dar origem ao capitalismo. Então hoje nós vivemos num país, por exemplo, o Brasil, e a maioria dos países no mundo tem adotado o liberalismo econômico e o capitalismo, ou seja, o Estado não pode interferir nas práticas, nas políticas de preço, porque é o livre mercado, é o livre comércio, é a liberdade econômica. Os pensadores iluministas que se ocuparam de questões econômicas deram origem a duas grandes correntes de pensamento, a fisiocracia e o liberalismo.
Fisiocracia acreditavam que as atividades econômicas naturais, como a agricultura, a mineração e o extrativismo, eram mais importantes para a prosperidade do país do que o comércio. As demais atividades econômicas, a manufatura e o comércio, seriam mera consequência da riqueza produzida das atividades agrícolas. Pensadores fisiocratas. Francis Quesnay, 1694-1774, Turgot, 1727-1781, Mirabeau, 1694-1774, Dupont de Nemours. Pensadores fisiocratas, Vicente de Gournay, autor da célebre frase: "Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo." A mais famosa frase do liberalismo econômico é a expressão de que designa o ideário fisiocrático contra a política de intervencionista do mercantilismo. O liberalismo, pai do liberalismo, Adam Smith, é considerado o pai da moderna teoria econômica. Adam Smith afirmava que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. Acreditava que certa interferência governamental na economia eram toleráveis, desde que se destinasse a prevenir a injustiça e a opressão ou a incentivar a educação e proteger a saúde pública. Pensadores liberais. John Stuart Mill, economista e filósofo, defendia a limitação do crescimento populacional e a criação de cooperativas, entre outras medidas, para minorar os efeitos das contradições do capitalismo. Esse sistema condenava as classes trabalhadoras em uma existência miserável. Thomas Malthus ficou conhecido pela teoria da qual o crescimento da população segue uma progressão geométrica e tende sempre a superar a produção de alimentos, que obedece a uma produção aritmética. Por isso, defendia o controle da natalidade. O despotismo esclarecido, forma de Estado absolutista que dominou certos países atrasados da Europa no século XVIII, caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Então, o que é o despotismo esclarecido? Era o que o iluminismo propunha, era o que os filósofos propunham, que era basicamente o quê? Poderia existir o rei, mas o rei deveria ser esclarecido, deveria ser um rei que fosse, que ouvisse as pessoas, um rei que ouvisse os seus conselheiros e que não fosse um tirano, que não fosse um absolutista, que fosse um rei esclarecido. E depois que a Revolução Francesa vai matar o rei Luís XVI, a maioria dos reis vão virar déspotas esclarecidos, porque eles vão ter medo de morrer e vão aceitar as ideias iluministas, vão aceitar os ideais iluministas. Os países ligados ao despotismo apresentavam problemas estruturais. Suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas, tinham sociedades pouco diversificadas, sem capital, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. A crise do antigo regime. Então, o que foi que esses reis fizeram? Quem eram esses reis que viraram déspotas esclarecidos? E qual foi as reformas que eles fizeram com medo de morrer, com medo da revolução, e viraram déspotas esclarecidos? Então vamos ler cada rei, cada lugar e o que eles fizeram. Então, na Áustria, o rei José II propôs o fim da servidão e a relativa liberdade de imprensa. Então perceba que já foi uma ideia iluminista. Na Rússia, a Catarina II criou o ensino leigo e uma universidade em Moscou. Na Prússia, Frederico II, chamado Rei Filósofo, eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Em Portugal, José I, orientado pelo ministro Pombal,
combateu a influência inglesa na economia de seu país, incrementa a produção industrial e combate a influência política da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino. Na Espanha, Carlos III, orientado por ministro Aranda, reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país e expulsou os jesuítas. Então essas foram as ideias dos iluministas que fizeram com que todos esses reis e rainhas propusessem mudanças, justamente com medo de morrer, né? Então a população estava muito agitada porque já tinha acontecido a Revolução Francesa e a população sabia que poderia fazer uma revolução. Então qual era o principal ideal iluminista? Era abrir a cabeça das pessoas. Esse movimento iluminista serviu justamente para isso, para mostrar às pessoas que elas têm um poder e que não a igreja e não os monarcas mandam nas pessoas. O centro do universo são os homens e não Deus. O centro do universo são as pessoas e não os reis. Então as pessoas começaram cada vez mais a compreender o seu poder, principalmente como massa populacional e principalmente como processo de revolução. Então, pessoal, finalizamos aqui a aula de hoje sobre iluminismo, essa segunda parte, essa parte 2. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a filosofia, sobre a teoria de cada filósofo iluminista. Um abraço e até a próxima aula.